Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade e hoje vamos falar de uma saga publicada em Portugal pela Ala dos Livros, Wild West, volume 1 e volume 2. O volume 2 foi recentemente publicado, eu aproveitei e comprei o volume 1 para ler tudo e vamos aqui falar dos dois. Como vocês podem ver pela capa, o primeiro volume é dedicado a Calamity Jane e o segundo volume é ligado ao Wild Bill, duas lendas do Oeste, como diz aqui neste autocolante. Por acaso não sei porquê, aqui não tem autocolante, aqui tem. Uma nota para a editora, de preferência usem sempre o autocolante, porque se uma pessoa não gostar, retira e fica com a imagem da capa clean. Que são ilustrações lindíssimas, 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 quase hiperrealistas, mas que no fundo não retratam bem ou não demonstram o que se está a passar dentro da história. Isso pode ser bom e também pode ser mau, mas já lá vamos. Destes dois volumes, eu devo dizer que gostei dos dois, adorei. Mostra uma coisa que é, às vezes uma coisa que não se vê em histórias de faroeste, a crueldade que havia dentro dos homens nesta época. Se tiver que escolher um favorito, escolho o volume 2, porquê? Porque mostra a origem da Calamity Jane, muito antes dela se chamar por esse nome. Ela era apenas uma empregada de um salão que tinha lá umas prostitutas e ela foi enganada, aldrabada, para cair na vida da prostituição e assim dar mais rendimento ao seu patrão. É uma história revoltante que está muito bem representada, principalmente naquela imagem que vocês estão a ver agora, que é o sentimento, a representação daquilo que ela está a sentir quando está a ser violada. Aquele polvo é uma imagem muito forte que, para mim, retrata na perfeição aquilo que ela deverá ter sentido ao estar a ser violada e depois, posteriormente, quando descobriu a verdade, que aquilo era tudo um plano, foi tudo propositado. Pelo caminho dela, ela encontra o Wild Bill, que é um homem que está à procura de vingança. Ele fez uma promessa a uma criança que encontrou a vaguear no meio do deserto e essa criança carregava o corpo já em decomposição do irmão. Basicamente, ele era uma família que ia em viagem, foi assaltada por 3 homens e mataram-nos todos ou quase todos, conseguiu escapar a miúda. O Wild Bill encontra a miúda, salva, faz uma promessa que vai encontrar os 3 homens que mataram a sua família. E ele, nessa busca por cumprir sua promessa, ele acaba por encontrar a Calamity Jane, fazer uma espécie de uma amizade e até ensiná-la a disparar e até a ajuda na sua vingança. Gostei muito porque entramos mesmo na cabeça de Calamity Jane e conseguimos perceber como é que uma rapariga normal que não tem família e está a tentar sobreviver na vida cai nas malhas do crime e é obrigada a crescer e a tornar-se violenta para conseguir sobreviver. Ela aqui acaba por se disfarçar de homem e se inscrever no exército americano, nas casacas azuis, como eram chamados, para cumprir o seu sonho, que é fazer aquilo que um homem também faz. Portanto, ela mascara-se. No segundo volume, continuamos a história dela, um bocadinho mais focada no Wild Bill, e ele realmente cumpre a sua vingança, consegue apanhar os 3 homens, mas por questões do destino, ele e Jane voltam-se a encontrar. Jane, nesta altura, já está a viver entre os índios, foi adotada por eles, está grávida de um filho dos chefes da tribo, e esse filho do chefe acaba por ir atrás do Wild Bill e o Wild Bill mata-o por engano. Ou seja, fica aquele cliffhanger de Calamity Jane é uma índia agora, é mãe, carrega no seu ventre o filho, ou seja, o neto do chefe da tribo, e quando ela descobrir que foi o Wild Bill, o seu amigo, que matou o seu marido, o seu amante, como é que as coisas vão ficar? Adorei, as ilustrações são muito boas, muito coloridas, super violentas, surpreendeu mesmo a crueldade com que tratam as mulheres principalmente. Acho que fez um bom trabalho a retratar um bocadinho daquilo que se vivia no faroeste naquelas alturas onde não havia supostamente lei. Quando eu falei na capa há pouco, e eu adorei a capa, a minha questão com a capa é, isto seria muito interessante ter uma sleeve por cima, ou seja, isto seria a imagem da edição especial, ou até nem podia ter o Wild West, podia ser só o retrato deles, ou a fotografia, por assim dizer, e depois ter uma sleeve em papel com algo que representasse mais aquilo que se está a passar dentro da história. Eu adoro as capas, atenção, eu acho que em termos de vendas, o terceiro volume eu já vi a capa, já foi publicado na França, e é outro cowboy, e eu acho que as pessoas menos atentas, as pessoas mais desatentas vão ficar confusas,
porque vão olhar para estas capas e eu já sei como é que as coisas funcionam, vão achar que é sempre o mesmo volume, ok? Principalmente se forem homens, porque o outro homem também é muito parecido com o Wild Bill, mais ou menos, é um bocadinho mais gordinho, mas eu já sei como é que os leitores funcionam, os mais desatentos, e vai ser muito confuso. Atenção, eu adoro as capas, a arte é brutal. Eu acho que ter uma sleeve de papel com algo mais representante do que seria aquilo que está dentro do livro, a ação, chamaria mais a atenção. Mas por mim podem continuar assim, que eu adoro. O terceiro volume também irá abordar a febre do ouro, a corrida ao ouro, que eu acho que é uma temática muito interessante e uma época muito negra na história americana. Pessoal, recomendação máxima. Eu não sou um leitor muito assíduo de faroeste, até acaba por ser mais o Eddie, que acaba por fazer as análises do canal, do que é faroeste. Eu acabei por ficar com estas, achei bastante interessante. A história de Camelot e Jane é brutal e espero que no próximo volume consigamos entrar mais na mente dela. O Wild Bill, infelizmente não conhecemos muito sobre o passado dele, desiludiu-me nesse sentido, pensava que este segundo volume iríamos ver mais sobre o seu passado, como o livro tem a sua cara na capa e o título tem o seu nome, eu pensaria que iria ser algo mais introspectivo, ficámos um bocadinho na dúvida de quem é que ele será, quais as suas motivações e o que é que o levou àquele sítio. Descobrimos que realmente ele fez parte do exército tem tempos e que desistiu, mas nunca há um flashback, nunca mostrou nada, não sabemos bem o que é que aconteceu. Gostava que se tivesse mantido mais na linha do primeiro volume. Veremos agora no terceiro. Brutal, recomendação máxima. São baratos, não são nada caros. É uma excelente leitura, super... isto é muita ação, eles não perdem cá tempo. É ação, diálogos rápidos, lê-se num instantinho. Pessoal, gostava de saber a vossa opinião. Não se esqueçam, subscrevedores de conteúdo independentes, subscrevam a porra do canal. Precisamos do vosso apoio. Obrigado. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.